Como eu disse anteriormente, domino todos os sistemas, então para mim é tranquilo. Aí, ó, uma pessoa retada é assim. Sem muitas delongas. Hoje nós vamos falar sobre o que, Ana? Hoje nós vamos falar sobre racismo e psicologia social, o emaranhado, né, desses dois elementos tão importantes, principalmente na constituição da sociedade brasileira, e especialmente a baiana, né? Nós, enquanto baianos, temos esses elementos muito fortes na nossa sociedade. Nós estamos falando diretamente de Salvador, que é a cidade mais negra fora da África, no mundo inteiro. Então, são marcadores que são muito necessários de se trabalhar, de se falar e de entender também. Então, a gente está trazendo uma sumidade no tema para tratar com a gente. Quem é que vai estar aqui no Penseira hoje com a gente? Hoje estamos com Walter da Mata, foi presidente do nosso Conselho Regional de Psicologia, professor universitário, psicólogo e mestre em Psicologia Social pela Universidade Federal da Bahia, com estudos longos e profundos sobre psicologia e estudos étnicos raciais. Walter, seja bem-vindo aí ao Penseira. Espero que você esteja se sentindo em casa. Quero agradecer, né, a Ana, a Fabiano pelo convite. É um tema que realmente me é muito caro, que é muito grato, porque ele é muito importante. Então, eu diria, nesse caso, que o penseiro é uma tina, né? Que não é nem uma bacia rasa e não é um caldeirão. A tina é justamente isso, uma bacia profunda, né? Que nós fazemos diversas lavagens, que nós fazemos dessas misturas. Então, acho que talvez o penseiro seja uma grande tina. Então, eu quero realmente agradecer o convite, porque, para mim, falar sobre isso não cansa, até porque o racismo não tira férias. De fato. Como é que o senhor vê essa questão das polaridades mesmo? Assim, ela ajuda no combate contra o racismo? Isso. A polaridade é importante, não é? Você traz uma questão que é fundamental na discussão sobre as relações raciais. A polaridade, ela sempre vai existir em todos os campos, porque são categorias, né? Como existem homens, mulheres e intersexos. São 3 categorias distintas que diz respeito ao sexo biológico. O problema não é a existência das categorias, e sim o pensamento que uma seja superior à outra, uma esteja a serviço da outra, uma seja melhor que a outra, uma seja mais inteligente do que a outra, ou uma seja mais criminosa do que a outra, ou uma seja mais sensível do que a outra. Essas coisas todas, essas diferenciações causam hierarquia. Então, eu não vejo problema na polaridade. Eu vejo problema quando a polaridade ela vai constituir uma relação de subalternidade e domínio. Que diferenças existem? Entendeu? Um é mais gordo, outro mais magro, mas na hora que se escolhe que um padrão de beleza ele é mais desejado que o outro, coloca um outro grupo numa situação de vulnerabilidade, de perdas simbólicas e reais. Então, para mim, a polaridade vai existir sempre, não tem como, porque existem categorias. Mas é aquela história, é lutarmos por políticas de equidade, onde as pessoas sejam tratadas diferentemente para que se chegue a essa pretensa igualdade. Existe um grupo que diz, raça não existe. E, por isso, qualquer tipo de política pública baseada nesse conceito está errada, porque raças humanas não existem, porque isso se deu justamente em 1950, quando na Unesco, em Paris, houve a Conferência da Raça. Pensar que a Segunda Grande Guerra Mundial foi uma guerra baseada em questões raciais. A ideia do nazismo era um mundo governado por homens perfeitos, os homens arianos, e os imperfeitos tinham que ser eliminados. Eu sempre digo, o test drive dos campos de concentração da Alemanha se deram lá na Namíbia, uma nação africana. Mas o mundo não se preocupou com isso, como também não se preocupou anos depois com Ruanda.
O Hitler também matou portadores de síndrome de Down, judeus, negros, ciganos, e o mundo também não se escandalizou. É quando Hitler começa a matar judeus que tinham o poder econômico e era necessário usurpar essas riquezas para manter a máquina de guerra, que o mundo realmente passa a olhar, olha, tem problemas aqui, né? E então foi necessário, quando termina a Segunda Guerra Mundial, essa discussão sobre raças. Mas aquela história, a raça pode não existir, mas é um conceito abstrato que é tão tangível que existe e nós lidamos com a raça cotidianamente. Etnia não substitui raça, cor não substitui raça. Entende? Então, as pessoas que se dizem antirracistas são aquelas que dizem, se foi dentro desse construto abstrato chamado raça, que se deu essas diferenças, essas discriminações, essa relação de subalternidade e privilégio, é dentro desse construto que tem que ser destruído. O direito de fala muito, né, de tratar os desiguais desigualmente na medida das suas desigualdades, para que a gente consiga alcançar essa equidade, né, que é você deixar com que, entendendo as diferenças de cada um, percebendo as dificuldades existentes, né, você possa fornecer para esse diferente, para essas pessoas que têm algum nível de desigualdade, elementos para que elas possam se equiparar socialmente aos outros e conseguir galgar lugares e ocupar posições que os outros também conseguem por conta de, enfim, de outros fatores sociais. Exato. Eu sempre gosto do exemplo do idioma inglês. Eu fui aluno de escola pública toda a minha vida. Primeiro, segundo grau e também faculdade e pós-graduação. Sempre em escolas públicas. Da quinta série do ensino fundamental, que era ensino do ginásio, até o final do segundo grau, eu sempre tive aula de inglês. Mas sempre é o verbo to be. Então, eu sou pós-graduado em forma contracta, forma negativa, interrogativa. Eu sei, porque eu vi tantas vezes. Mas chega um momento da vida onde eu preciso disputar um vestibular. E, às vezes, eu vou disputar com pessoas que foram alfabetizadas em escolas muito caras e foram alfabetizadas em inglês. Sim. Entende? Não há uma questão simples de mérito pessoal. Isso é história, isso é cultura, isso é berço. Isso são pontos de partidas diferentes. E aí, quando você fala da equidade, é preciso fazer alguma coisa para que as pessoas que ficaram o tempo todo no verbo to be, né, durante 5, 6 anos da sua vida, possa fazer minimamente uma prova de vestibular de língua estrangeira e possa ter um mínimo de pontos que possibilite a entrada em cursos de prestígio social. Entende? Então, é por aí que a gente tem que pensar. Essas desigualdades existem, mas precisam ser feitas correções para que essas pessoas possam efetivamente chegar a situações que não retroalimentem o que a gente chama de círculo vicioso da subalternidade. Porque essas pessoas que tiveram pouca educação, elas irão conseguir os piores trabalhos, que terão os piores salários, e a educação e o trabalho não será suficiente para reverter esse ciclo vicioso da pobreza e subalternidade. Os filhos irão repetir o mesmo ciclo. Então, é isso que a gente tem que pensar. Como é que a gente quebra isso? Né? Como a gente quebra essa situação? Mas o que a gente vê hoje em dia, muitas vezes, é muitos psicólogos que ainda são muito racistas, né? E que muitas vezes, dentro do set terapêutico, cometem alguns erros, né? Dentro do CRP, o momento que o senhor esteve lá, o momento que o senhor vivenciou de forma mais próxima, existia, de fato, muitas denúncias, existia muitos casos como esse. E hoje em dia, como é que o senhor vê essa questão aí do racismo dentro do próprio set terapêutico aí?
polemizar logo aqui. Né? Eu diria o seguinte, o racismo no Brasil, ele é tão cotidiano que ele não chega a assustar ninguém. Exatamente. O brasileiro ele tem uma relação com o racismo muito particular. Muito particular. O que acontece em outras nações não servem para decodificar o dilema do racismo à brasileira. Nós somos um país que não tivemos nenhuma lei explícita como o apartheid ou a Jim Crow que fez a separação. Uma outra coisa muito importante na formação do povo brasileiro é a miscigenação. Tá? Então, ao contrário dos Estados Unidos, onde a colonização foi de povoamento, onde chegaram famílias, no Brasil foi de exploração. Chegavam aventureiros. E os aventureiros não tinham as mulheres portuguesas para se casarem. Então, eram as indígenas e as negras escravizadas. Então, vários mestiços, como eu estou aqui, né, somos fruto dessa miscigenação. É aquela história de dizer que o Brasil não tem pretos nem brancos, somos todos mestiços. Mas existe na nossa ideia, na nossa formação mental, estrutura de pensamento, a ideia de que existe uma hierarquia epidérmico-cromática que vai lá do branquelo ao negão, né? Digamos assim, coisas populares, passando pelo Cabo Verde, pelo Sarará, pelo Moreno Claro, o marrom bombom e tantas outras identidades étnico-raciais que as pessoas se autodenominam. Existe uma pesquisa da Perseu Abramo chamada Onde Você Esconde Seu Racismo? 90% dos entrevistados diz que o Brasil é um país racista. 4% diz que eram racistas. O Brasil é um país racista sem racistas. Isso é um fenômeno. Então, é aquela história. A gente acostuma, e isso não causa grandes problemas no sentido do espanto. No Brasil se mata mulher, se bate em mulher, em homossexuais, por exemplo, e não causa nenhum espanto. Veja, por exemplo, o atual momento da segurança pública da nossa Bahia, onde tem morrido muita gente balachada, né? Balachada, acha corpos periféricos pretos, não importam se são de crianças, bebês ou adultos. Não causa comoção. A população negra, ela se acostumou a ser maltratada. Entende? Então ela não reclama, porque ela não se vê enquanto digna de direitos. Essas pessoas não chegam, por exemplo, para um policial e dizem: aqui você não entra porque você não tem mandato. Mandato em periferia é pé na porta. Então, é diferente das áreas nobres, porque ainda espera chegar às 6 horas da manhã, senhor, tem um mandato, é diferente o tratamento. E as pessoas se acostumam com esse tipo. Então, eu posso dizer que dentro da psicologia, pouquíssimos casos de racismo eles são denunciados. Pouquíssimos casos. E pense que, normalmente, as pessoas negras na psicologia, elas estão adentrando no sentido de ser clientes a partir do século XXI. É onde a psicologia se desloca para políticas públicas. E essas pessoas não estão acostumadas a serem clientes de psicólogos. Então, elas acham que aquilo ali é o tratamento que elas merecem. Entende? Infelizmente, né? É acostumado a uma espécie de tratamento inferior. E muitas vezes vai dizer: eu ainda tenho sorte porque tem psicólogo para me atender. Então, denúncias muito raras. Né? Eu passei 9 anos no Conselho de Psicologia da Bahia, uma vez como vice-presidente e 2 gestões como presidente. Presidi diversos julgamentos éticos e posso dizer que em toda essa trajetória somente um caso de questão racial e não era ligado a atendimento, e sim um psicólogo que denuncia uma colega que passa nas cotas raciais e ela, fenotipicamente, a gente não poderia considerá-la como negra. Mas a gente sabe que é autodeclaração nos concursos.
Então, nesse momento, várias pessoas vão lá, né, resgatar a sua ancestralidade pós-africana para ficar com essas vagas. Isso, na verdade, me lembra um processo seletivo, Walter, de uma empresa que eu advogo. E eles fazem, né, processos seletivos para trazer a população, exatamente, a diversidade, especialmente dentro do contexto de população negra, para que, enfim, essas pessoas elas possam se destacar, enfim, desenvolver dentro desse processo seletivo, sabendo como eles têm treinamentos para saber como eles vão se desenvolver ali. E aí, esse desenvolvimento, inclusive pago pela própria empresa, muitas pessoas que participam do processo seletivo, elas passam a avaliar outros colegas que participam também desse processo seletivo. E essas pessoas se dizem assim, bom, como é que essa pessoa aqui do meu lado se diz negra, como ela fenotipicamente não é, mas há uma espécie de auditoria nisso. Porque a gente sabe que, apesar da autodeclaração, e acho que é uma coisa que eu acho que é interessante a gente tratar, no Brasil, a gente tem o preconceito de marca, não é isso? Exato. Que é diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você tem um braço hereditário, alguém da sua árvore genealógica que seja negro, por exemplo, você pode ser fenotipicamente branco, você é considerado negro. É o racismo de origem nos Estados Unidos. E aqui o racismo de marca, né? Que tem muito a ver com a cor que você aparenta. Com a manifestação do seu fenótipo. É uma coisa muito interessante que a gente não fala tanto, né? Porque, acho engraçadíssimo quando eu ouço essa bom, aqui no Brasil a gente não tem o racismo que tem nos Estados Unidos, por exemplo. Aqui as pessoas são muito menos racistas. E eu fico louca com isso porque, assim, 2 dos meus melhores amigos são negros e eles me contam muitas coisas que, enfim, para mim são terríveis. E que eu, né, dentro da minha situação de privilégio absoluto, né, de fenotipicamente branca, às vezes não tenho nem noção do tipo. Por exemplo, um deles estava esperando um Uber e quando o Uber chegou e ele estava, enfim, indo para a praia, né, estava com uma bermuda floral e tudo mais, chinelo. Quando ele foi para abrir a porta do Uber com o namorado dele, também negro, o Uber arrastou. Olhou para eles com uma cara de desespero e arrastou. Outras situações de ninguém nunca me seguiu numa loja, né? Ficou me olhando para ver o que eu estava fazendo dentro da loja. Ou o que aconteceu ontem com um grande amigo meu que estava na rua, né, no carro dele dirigindo e, enfim, uma senhora estava tendo uma dificuldade de atravessar a rua e ele ajudou essa mulher a atravessar a rua, passou uma viatura e abordou ele, colocou ele, enfim, foi revistá-lo, colocou o rosto dele no capô do carro, ele dizendo, mas o capô do carro tá quente. E o policial disse, eu sei. Bote mesmo assim. E assim, quando eu falo isso, nem de longe eu também quero fomentar a anarquia de dizer que a gente não precisa de autoridades policiais. Mas assim, o racismo, o preconceito de vários níveis, ele existe dentro das nossas instituições, inclusive entre pares. A gente teve um outro episódio que a gente estava discutindo a questão de feminismo e a gente fala de como existe, por exemplo, o machismo entre outras mulheres, né? E assim, é muito duro se a gente não lida, se a gente não fala sobre isso, se a gente não educa as pessoas sobre esse tema. Então, para onde é que a gente vai? Né? Lógico que a gente não quer uma anarquia, a gente quer uma polícia, a autoridade necessária, mas é dessa forma, nessa truculência, com esse marcador o tempo todo, dizendo que se você aparenta de uma forma, necessariamente você tem um determinado tipo de conduta. E a gente, mais uma vez, está na cidade mais negra do mundo fora da África. Então, o racismo bate à nossa porta todo o tempo. Nós somos alfabetizados em português, certo? Que é uma língua complexa, difícil. Mas o brasileiro fala o português. Do jeito dele, dos seus falares, no interior fala de um jeito, o mineiro come algumas palavras, bota um diminutivo, mas falam português. Nós nos entendemos nos inúmeros dialetos do português que coubem na terra Brasília. Mas além do português, nós somos educados e alfabetizados em racismo.
Nós somos alfabetizados em machismo. Nós somos alfabetizados em homofobia. Isso estrutura o nosso pensamento e a forma de lidar com os outros. As instituições, elas precisam ser conservadas porque elas são importantes. Quando você diz, eu não quero que acabe a polícia, nem eu. Ninguém, né? Só que eu não consigo ver nessa contemporaneidade um país, uma nação, um Estado sem a polícia. Tá? Não consigo para ordenar comportamentos. O que é necessário é perceber que essa instituição é falha. E as instituições, elas se estruturam em cima dessas estruturas que se estruturam toda a sociedade. Sim. E você vai ter policiais pretos batendo em pretos, como se diz Caetano e Gil em Haiti. E essa é a naturalização do comportamento. É isso que não causa o espanto. Esse é o problema. Por exemplo, eu devo ter, para os seguranças de banco, o tipo do perfil suspeito. Porque 100% das vezes, 100, não estou aqui mentindo, todas as vezes que eu vou para um banco e coloco todos os meus objetos metálicos, do relógio, a chave do carro, chave de casa, celular, na caixinha dos metais, aquela porta trava. Invariavelmente. E aí chega um vigilante, pergunta se eu estou portando alguma coisa, digo, está tudo ali. Levante a camisa, eu tenho que levantar, e aí, milagrosamente, a porta reconhece que eu não tenho nada e entra. 100% das vezes. 100%. Isso é racismo institucional. A instituição banco, personificada no vigilante terceirizado, precarizado, que ele não é funcionário do banco. Ele é terceirizado, mas ele está ali também precarizado, naquele pequeno espaço de poder, ele também oprime o outro preto. Porque é natural para ele. É a naturalização do comportamento. Com essas pessoas você pode fazer qualquer coisa. E voltando à sua pergunta inicial, que você traz a questão dos Estados Unidos, os Estados Unidos foi de povoamento. A colonização de povoamento. E teve leis, com a lei de Jim Crow, principalmente no sul dos Estados Unidos, onde pretos e brancos não se misturavam, não podiam se misturar mesmo. A escravidão foi uma grande questão da Guerra de Secessão norte-americana. A África do Sul tinha leis claras, objetivas, como o apartheid. E isso vai, obviamente, resvalar numa ideia de nação e de subjetivações de lidar com essas relações. No Brasil, as piadas não são vistas como racismo. É vista como uma brincadeira. Brincadeira que dói. Dói em que está sendo alvo. E tem situações que não dói porque a pessoa já está resignada. A pessoa entende ali como natural que esse é o tratamento distintivo que tem sido feito. Então, várias pessoas, né, não brancas, elas desenvolvem complexo de inferioridade, que não se achar inteligente, não se achar burro, de não mandar um currículo para uma vaga que tem lá boa aparência. Isso é colonização mental. A pessoa se acomodou, a pessoa passa a se identificar com esses marcadores. E isso é aquela história, está tudo dominado. E a psicologia demorou muito no Brasil para começar a pensar isso enquanto uma possibilidade, né? Até o final do século XX, pouquíssimos pesquisas, publicações a esse respeito. E, pasme, no início do século XX, não vou dizer que não era de psicólogos, os psicólogos nem existiam formalmente até 62, tá? Mas existiam vários estudos eugênicos ligando a raça a capacidades mentais. Sim. E isso era, francamente, difundido enquanto conhecimento. Tá? Os psicólogos brasileiros se calaram
na segunda metade. Pouquíssima coisa foi trabalhada. Temos nomes como Virginia Bicudo, como Neuza Santos, que escreveram alguma coisa nesse sentido, desse resgate. É no ano de 2002 que o Conselho Federal de Psicologia vai escrever a primeira resolução discutindo isso. É a resolução 18 de 2002, que é o papel do psicólogo frente às questões de discriminação racial. Preconceito e discriminação racial. Então, é no século XXI que o Conselho de Psicologia, de certa forma, passa a se preocupar mais em promulgar resoluções referentes a direitos humanos. Então, os psicólogos, eles estão pouquíssimos ligados nisso. Os currículos de psicologia pouco falam nisso. A psicologia veio para reduzir isso. Eu não sei se ela veio para reduzir isso, porque os grandes teóricos não se preocuparam com isso. As nossas teorias vêm da Europa. Eu não sei se na constituição das grandes teorias, sistemas e abordagens psicológicas, os teóricos como Freud, como Jung, como Adler, como tantos outros, como Piaget, pegou as classes trabalhadoras e não burguesas como modelo de desenvolvimento. Ou se pegou a classe média burguesa e disse que o desenvolvimento médio é esse. Quem estiver abaixo está atrasado, quem estiver acima está adiantado, é superdotado. Entende? A curva normal da inteligência foi tomada também pela questão da burguesia. Então, o que é visto como normal, como padrão, foi feito em cima destes sujeitos. As teorias são feitas em cima de uma classe média. Então, eu não sei se a psicologia veio para isso. A psicologia ela se constitui no Brasil como uma ciência de teorias burguesas, estudada por burgueses para tratar de burgueses. É no século XXI que a gente começa a entrar nas políticas. 2006 começam os psicólogos na área da assistência social, nos CRAs e CREAs. Então, é um longo percurso. Eu acho que é muito mais fruto de lutas do que propriamente da psicologia em si, enquanto ciência e até mesmo enquanto o início de profissão. Isso faz muito sentido para mim, mas tem algo que ainda me incomoda muito, né? Certa vez eu ouvi de um professor que ele disse que você se tornar um psicólogo conformado, né? Você está no lugar errado, você precisa ser inconformado, conformado com o que está sendo posto aí. E eu confesso para você que eu fico inconformado em aceitar que a psicologia ela não veio para isso. Ok, tá aí, já está imposto, já está a história, não tem como se mudar o passado, mas tem como se mudar o futuro. E eu, como futuro psicólogo, né, eu fico inconformado em simplesmente aceitar que foi isso, mas o que é que eu posso fazer daqui para frente, né? Então, como a psicologia ela pode contribuir de fato, já que ela não contribuiu como deveria contribuir? Como é que o senhor vê como a psicologia pode contribuir daqui para frente? A primeira coisa é não ser voluntarista. Como? Voluntarista. Não precisa ser? Não, não deve ser. Não tem coisa pior do que você entrar na guerra achando que você tem uma proteção natural contra a bala. Você precisa estudar. Você precisa se cercar de conhecimento, de técnicas para travar a briga contra o que você vai encontrar lá. Se você for com armas normalmente utilizadas, a tendência é não dar certo. E por que não dá certo? Porque você não entende a subjetivação daqueles seres. Existe uma coisa chamada, por exemplo, na diversidade sexual, como homofobia internalizada. Pessoas que não são heterossexuais não gostam de si porque não são heterossexuais. Eles aprendem desde cedo que o certo é ser hétero. Né? O certo é saber que o certo é certo. E o resto é errado. Então eu digo uma coisa. Muito provavelmente, quando você vai pegar a questão do desenvolvimento psicossexual e ver que essas variações seriam vistas como anomalias, você não pode ir com esse referencial. Você tem que buscar outras referências, né? Epistemologias decoloniais, que vão propor um outro olhar sobre o fenômeno. O que pode ser feito é isso. Você buscar outros autores.
Não vou dizer, descarte os clássicos. Não, descarte os clássicos não. Mas é aquela velha frase. Olha, nem tudo que foi feito é descartado. Nem tudo que foi feito é bom também. Então, é ver o que é que presta, o que é que serve, tá? E usar aquilo. Não pegar esses clássicos cientistas, né, e fazer deles uma espécie de messias do seu trabalho. De colocar quadros, né, dos seus teóricos favoritos como se fosse uma igreja psicológica. Sabe? Então, é preciso fazer revisões. Olha, aqui errou. Isso aqui, em tal teórico, é machismo, claro. E isso não pode continuar. Entende? Então, é refutar. Refutar. Até porque o conhecimento científico se faz nessa perspectiva, né, da falsificação popperiana, de que a gente precisa verificar onde está a falha nesse conhecimento. O conhecimento, ele não é acabado, nunca será acabado. Ele não começa e termina num livro, né? Toda a dissertação de mestrado e tese de doutorado tem lá considerações finais, ele aponta uma série de estudos que podem ser feitos, os limites do seu trabalho. Então, a gente não pode pegar a teoria psicológica e pegar como se fosse uma doutrina bem acabada, que, olha, começou aqui e terminou aqui. O resto é releitura. Não, não pode ser uma releitura, é avanço. Temos que avançar. Então, Fabiano, para mim, o que temos que fazer, boa parte já está fazendo. Boa parte já está fazendo. O que... E aí eu vou falar um pouco dessa intimidade que temos. O que fazemos com usuários de substâncias psicoativas não se fazia. Entendi. Não se fazia. Quem assistiu Bicho de Sete Cabeças sabe o que se fazia com o usuário de maconha. Trancafiava no hospital psiquiátrico, porque era um anormal, era um viciado e precisava daquele tratamento de choque quase de prisão. A gente já está com um olhar humanizado, a gente já modificou a forma de enxergar, né? E isso não tem muito tempo. O Holocausto brasileiro acontece na década de 1960, 1970. É muito pouco tempo. Então, tem muita gente que não está aceitando. Não posso fazer nada. Não, a maior parte eu posso dizer, sim, está fazendo alguma coisa. Agora, óbvio, nós não damos conta de tudo. E, às vezes, pessoas que defendem um ponto de vista progressista chegam em outra questão, é conservador. Nós temos não heterossexuais racistas. Nós temos negros machistas. E assim por diante, né? Homossexuais machistas, mulheres machistas, negros racistas. Então é muito complexo. Sim. É muito complexo, né? Então, mas eu não acredito nisso, que a psicologia parou. Ao contrário, se eu, em relação a relações raciais mesmo, que é minha área de estudo, gente, o que se publicou nos últimos anos, estamos no 23º ano do século XXI, eu posso dizer que é infinitamente maior do que foi publicado em todo o século XX. E numa outra perspectiva. Não mais eugênica, não mais darwinista social, mas, obviamente, lidando com as especificidades. Ser negro é categoria, ser indígena é categoria. E, obviamente, as crenças sociais a respeito dessas pessoas, elas são passadas desde do nascimento. Não sei vocês, mas eu aprendi história do Brasil dizendo que os índios foram escravizados, mas eles eram preguiçosos e foi necessário trazer os negros da África. Gente, imagine você pegar um estereótipo e colocar para toda uma categoria social de indígenas preguiçosos. Isso é muito sério. Demais. E será que isso não traz repercussões para a construção, subjetividade do indígena? Principalmente aquele que está na fronteira
né, com a dita civilização, ele é tratado desta forma. Então, por exemplo, quando eu saio da Bahia, as pessoas querem que eu seja muito alegre, que eu seja festeiro e saiba tocar. Eu não sei tocar, nenhum problema com instrumento, mas eu nunca me dediquei a tocar um instrumento, porque baiano e preto é alegre. É uma espécie, parece que eu nasci com um timbal na mão, entendeu? Quase sou um timbaleiro, porque seria da natureza baiana esse tipo de comportamento. E aí, quando vê que não dou para coisa, estranham. Em São Paulo, ele disse que eu não gosto de pimenta, eu não gosto de comer pimenta. Nem né? eu. E aí, como pode? Alguém que nasce em Salvador não gosta de pimenta, né? E assim vão para outras categorias também. Né? Todas são estereotipadas. Todas. O gordo tem que ser alegre, né? A loura desprovida de inteligência. E assim vai para uma série de Agora, interessante esse da loura. A loura burra, né? Como se diz. Mas eu nunca vi uma loura ser desprezada numa seleção de emprego, numa seleção de mestrado e doutorado pela lourice dela. Na hora H, de ser cortado pela inteligência, ela não é cortada. É porque a construção foi diferente, né? A Claro. construção da questão racial, ela é secular. Ela passa por umas questões, inclusive, de dominação e tudo mais. Sim. A questão do estereótipo da loura, ela tem uma questão, né, de ícones da beleza, como Marilyn Monroe. Sexualização. Aqui no Brasil teve também a questão muito forte da música de Gabriel Pensador, que trouxe o elemento que já era socialmente visto, né? Da questão da loura burra, etc. E foi fixado. Veja, eu era criança quando existia essa música. E, nossa infância foi marcada pelo politicamente incorreto. E era uma coisa que eu ouvia o tempo todo, né? E, assim, na minha família, meus primos, meus tios. E a piada é exatamente essa, que eu não poderia nunca ser inteligente porque eu era loura. Mas aquilo eu acho que foi, uma questão que foi superada. É muito diferente essa construção, que é mais rasa, do que uma construção de dominação e de imagens sociais muito relacionadas à insuficiência, ao erro, à violência, que tem, por exemplo, um marcador racial. Porque isso foi científico. Sim. Isso foi científico. Né? Pegar características cognitivas e de personalidade e designar para raças humanas. Isso foi para compêndios. Sim. É engraçado que as pessoas dizem que o Lombroso morreu. Para mim, o Lombroso vive fortemente naquele segurança que me faz o escaneamento social e tem uma espécie de julgamento, elemento suspeito, eu vou barrar. Isso é lombrosiano. Isso é lombrosiano. Sim. O livro de Nina Rodrigues, Os Africanos no Brasil, publicado em 1900, ele vai descascar toda a discriminação e pensamento racista, cientificamente falando. E desconstruir isso quando o tempo todo a sociedade revive esse tipo de estereótipo, de crença, de ideologia, é muito mais enraizada, né? Estamos aqui, nesse momento, conversando. Muito provavelmente, em algum programa da TV aberta, vai estar passando show de horrores, mostrando uma série de criminosos negros sendo presos, ridicularizados, mostrados como a escória da sociedade, num grande circo de horrores. Os criminosos negros, eles são expostos, porque eles podem ser expostos. Os criminosos brancos não serão expostos. E se tiver dinheiro, menos ainda. Há uma blindagem, é o que a Cida Bento vai chamar de pacto narcísico dos brancos. Os brancos não suportam ver um igual numa situação ruim. Lembrar do mendigato. Lembra do mendigato? Um homem branco que é descoberto numa praça de Curitiba viciado em crack. E um fotógrafo tira a foto dele, ele lá. Imediatamente, o mendigo vira um mendigato. Há uma comoção na cidade de Curitiba. Ele não pode ficar ali. Ele é bonito demais para ficar ali.
é colocado numa clínica de recuperação. Hoje é modelo casado com uma advogada. Se eu for descoberto na Praça da Piedade, vão passar a dizer, é o lugar dele. Eu tenho um fenótipo que eu posso passar por essas agruras porque eu faço parte do imaginário social de quem devia estar ali. Eu pareço com as pessoas que eu atendo. Eu não divirjo, eu não causo uma dissonância cognitiva. Eu não estou no lugar errado. Ao contrário, quando fui presidente do Conselho de Psicologia, eu já ouvi várias vezes, você não tem cara de presidente. Aí eu dizia, por que não tem um cara de presidente? Ou qual é a cara do presidente? E a saída era dizer que eu era muito jovem. Entende? Então, quando se espera o presidente do Conselho de Psicologia, não se espera um homem negro. Uma profissão tão branca, tão burguesa, tão importante no imaginário social. Foi muito engraçado para mim, porque eu não conhecia psicólogo preto. Nenhum. E minha irmã me disse isso. Você quer ser psicólogo? Eu nunca vi psicólogo preto. Foi aí que eu parti e digo, eu mesmo não conheço. Eu precisei entrar na faculdade para ver alguns, né? Mas o fato é que, quando a sociedade não nos dá exemplo, a gente se conforma com aquilo que tem, com o normal, que aquilo é a norma. E a gente pega a norma e traz para a naturalidade. Naturalidade quer dizer natureza. Natureza quer dizer essência. Quando a gente essencializa algo, a gente diz que aquilo é intrínseco, imutável e característico da pessoa. E isso é perverso. A gente tem que pensar sempre na perspectiva da ciência, sempre sendo algo que está posto naquele momento, mas que a todo tempo pode ser revisitado. A ciência é ciência porque ela é mutável. Então, a gente teve muitos absurdos, né? Vários. Sobre a chancela da ciência. Não, nem, assim, por um minuto eu questiono a ciência no sentido de que, enfim, a gente viveu atentados muito recentes à ciência e é fundamental. Mas a gente precisa entender a ciência como um objeto de estudo ou um prisma de estudo que é para ser revisitado e testado a todo tempo e inovado e crescido e, enfim, que a gente precisa a todo tempo estar pensando sobre, estar estudando sobre e validando. E eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente estava falando, né, que até a Fabiana estava mencionando, em relação ao papel da psicologia na sociedade, né? Hoje, o que é que a gente faz, qual é o diferencial? E eu acho que isso passa por uma questão muito de sujeito. Na verdade, o que você, enquanto sujeito, né, na vida, está disposto a fazer. Qual é o seu diferencial? Qual é, enfim, você vai fazer o quê no mundo? Então, quando você se coloca como uma pessoa autocrítica, uma pessoa que se responsabiliza sobre suas questões, que duvida de questões que são postas com tanta veemência que principalmente geram sofrimento e dor para alguém, que você se coloca como alguém humilde o suficiente para não estar pronto, não se colocar nunca como pronto e estar sempre aprendendo e buscando, lógico, formas confiáveis e validadas de aprendizado, eu acho que esse é um ótimo começo, não só, né, na psicologia ou um eterno começo, mas em qualquer profissão. Aí a gente tem que ser muito crítico mesmo, porque realmente essa autocrítica e esse autoconhecimento são coisas dolorosas para muitos, porque a gente se perceber racista, por exemplo, dentro de um contexto social, é doloroso demais. Muito. Né? Mas é isso, tá posto. E aí, você vai fazer o quê? Porque também a ignorância é uma bênção. Você não saber das coisas, ele deixa num lugar de afastamento dessa dor. Zona de conforto. Pois é. É uma zona de conforto. Eu, particularmente, quero ficar longe dela. E muita gente quer tomar, mesmo saindo da zona de conforto, pede, me dê a pílula de novo. Como Cypher em Matrix. Sim. Deixa eu voltar para a alienação, que Adoro é menos doloroso. Eu acho isso lindo do Cypher. Mito da caverna. Exato. Mas ele saiu da caverna e pediu para voltar para a caverna. Para saber como o conhecimento é doloroso. Então, eu acho que eu sou um inconformado, como eu já disse desde o início. Eu também sou um inconformado. Eu também. Mas é isso, mas eu tenho visto, pelo menos lá na graduação, que existem muitos conformados. Em tudo, né, amigo? Ok, mas dentro da graduação era uma coisa que
devia ser uma primícia, sacou? Dá vontade de sacudir e dizer assim, não pode. Ontem de noite mesmo, na aula lá com o professor Walter, que foi aquilo, pelo amor de Deus? O cara totalmente conformado, né? Com a situação, e para ele, a história de vida dele deveria caber na vida de outras pessoas. É a régua. O parâmetro para todos, eu me comporto dessa forma e essa é a forma certa de se comportar. Quem se comporta diferente de mim, eu não entendo. É isso que ele estava querendo dizer aqui. Vamos lá, a gente está falando de pessoas, né? E isso existe em qualquer contexto, Fábio, a gente sabe disso. É porque realmente, quando a gente pensa dentro de um contexto da psicologia, por exemplo, né, que a gente que a gente transita, que a gente permeia, é difícil, porque na formação da psicologia, nós precisamos lidar com o sujeito, cuidar das questões do sujeito, pensar como alguém que vai proporcionar algum conforto para as agruras da vida para os pacientes, para os clientes, etc. E assim, talvez é porque eu venho também de um outro âmbito, né, que é do direito, e dentro da advocacia você vê muito pessoas que deveriam estar sendo paradigmas de correção em determinadas coisas, inclusive em normas jurídicas, em pensamentos articulados, de olhar para o outro, de pensar na concepção do sujeito, de pensar, enfim, enquanto cidadão, enquanto alguém que olha para o lado e percebe outras pessoas e dentro das suas diversidades, mas não existe, porque assim, antes das pessoas serem advogados, psicólogos e tudo mais, elas são gente incluída e pertencente a uma sociedade que tem esses marcadores tão fortes. E é muito duro pra gente, né, às vezes ver isso, e também a gente não quer nunca se colocar num lugar soberbo de achar que, meu Deus, nós somos grandes questionadores, nós vemos para além de todos, porque a gente tem nossos pontos falhos, mas eu acho que isso que a gente está falando é essencial. É da gente chegar e se colocar todo o tempo como alguém que se questiona, que olha para si e tenta perceber, né, quais são os pontos que devem ser avaliados e reavaliados, olhando principalmente para o lado. Porque a diversidade, ela existe, a gente tem uma sociedade muito plural, muito diversa. O passaporte brasileiro é o passaporte mais roubado no mundo, porque brasileiro não tem uma cara específica. Então, que sociedade é essa que não tem cara específica, que é extremamente miscigenada e que tem, logicamente, esses marcadores fenotípicos, que ainda assim não reconhece essa miscigenação e não reconhece essas questões tão duras e tão fortes, né? Como fechar os olhos para essas questões. Mas, mais uma vez, a ignorância é uma bênção. Então, não se conectar com esses pontos que doem, que colocam a gente em conflito, que tiram de um lugar super confortável, é doloroso mesmo, e não é todo mundo que está pronto para isso, ou que tem ferramentas mentais para lidar com esse tipo de coisa. A gente tem que pensar também do projeto de nação. Tá? O Brasil brasileiro, mulato e zoneiro, ele é cantado. O Brasil foi a única nação do mundo que se autodeclarou democrata racial. Isso lá depois da Segunda Guerra Mundial, o Brasil se disse democrata racial. E essas ideias, elas foram difundidas mesmo. Dos brancos que se dizem com o pé na cozinha, mas não querem trabalhar na cozinha. Certo? Mesmo com a tia Anastácia fazendo as comidas, a farinha de trigo não leva o nome dela. Né? Então, essas coisas estruturam as nossas relações. Elas estruturam, normalizam. A gente não questiona. É como todos os dias acendemos a luz, né, do nosso quarto e não paramos para perceber que ligamos o interruptor. São comportamentos que são automatizados do cotidiano. Então, é um pouco disso. Existe uma ideologia, né, que não é feita pela classe subalternizada, que fica nessa superestrutura, obviamente, e, de certa forma, todos nós somos capturados em menor ou maior grau. Existem níveis de captura. Eu tenho uma amiga, socióloga, que eu amo bastante, que é a Vilma Reis, e muitas vezes eu vejo a mesma reportagem que Vilma viu, o mesmo fenômeno. Daqui a pouco eu estou numa palestra ouvindo ela e ela está colocando pontos de vista que eu não consegui enxergar. Eu fui capturado
né? A minha rede parou ali, mas o sarrafo que ela pula é mais alto. Né? E assim por diante. E a gente tem que estudar, a gente tem que melhorar bastante, ouvir, ler. Né? Por isso que eu digo, boa vontade, às vezes, aleja o acidentado, porque você não sabe dar socorro. Verdade. É o voluntarismo. Menos voluntarismo e mais preparo. Essas pessoas de classes, né, subalternizadas, né, que são marcadas pela diferença e marcadas pela inferioridade, elas tradicionalmente não são estudadas para serem cuidadas. Uhum. E é isso que a gente deve fazer. As especificidades e desenvolver tecnologias que possam dialogar com essas pessoas, que cheguem com essas pessoas e a gente não queira colocá-la nas caixas de normalidade que nós achamos que seja o normal. Isso é um grande problema. Para isso existe o Penseira, né? Exatamente. Por isso que nós estamos aqui, né? Eu passaria aqui horas e mais horas conversando com você, mas de fato nós temos um limite e vou ter que fazer esse corte. Que não é um corte analítico, mas é um corte. É corte espaço-temporal. Mas foi muito bom ter esse debate com você, foi muito bom aprender um pouco mais com você. Além desse tempo todo que nós passamos aí na graduação, né? Falamos pouco aqui sobre alguns desejos que nós tínhamos de falar, mas em especial queria te agradecer não só pelo Penseira, mas por ter me ajudado a atravessar essa graduação aí de psicologia, que já estou na reta final. E posso dizer, hoje em dia eu sou uma pessoa diferente pelos mestres que eu tive no meio do caminho, e o senhor é um desses. Eu que agradeço o convite, né, para falar de coisas que eu estudo, que eu acredito, que não saíram da minha cabeça, tão somente. Sim. Eu tive que ler muito e, obviamente, fui também evoluindo no pensamento de outros. E tantos, como se diz, nossos passos vêm de longe. Né? Eu tenho que reverenciar todas as pessoas que estudaram antes de mim, que criaram teorias antes de mim, e os contemporâneos que também que contemplam, né, que me ajudam na luta, no dia a dia. Não melhor do que nenhum deles, mas sou diferente deles também. Né? Cada um, na parede do conhecimento, vai colocando esse tijolo, como você falou, que é importante. Né? É inacabado. E talvez a única essência do ser humano seja esse projeto inacabado até a nossa morte. Né? Eu não gosto de dizer que o ser humano é falível. Eu não gosto de dizer que o erro é a essência do ser humano. Para mim não é. Entendeu? Mas a eterna construção, para mim, sim, talvez seja a essência nossa. Né? Porque a gente erra muito, mas também acerta muito. E se a gente acerta muito e erra muito, a gente não pode ter como essência o erro. Uhum. Errar é humano e acertar também é. Então, para mim, não é essencial. Né? Então, não gosto muito dessas coisas, né? Desse pensamento pessimista. Mas, óbvio, né? Acho que isso aqui, né? O Penseira, nessa forma que vocês lidam, esse formato, essa coisa descontraída, e eu digo, extremamente profunda. É extremamente profundo. Porque isso aqui é um bate-papo. Né? E nas nossas conversas, a gente aprende muito, a gente troca. Então, você disse que estava aprendendo comigo e eu aprendendo com vocês. Perfeito. A gente fica muito feliz, né? Poder construir conhecimento dessa forma. É uma coisa que a gente sempre quis. Né? O Penseira surgiu daí, em tempos, né, tão rasos, de tantas ideias e amores tão líquidos. As coisas estão tão acessíveis e, ao mesmo tempo, tão distantes, né? Então, a ideia de construir conhecimento aqui foi trazer de uma forma leve e conhecimento verdadeiro, palpável, né? Embasado. E, então, por isso, a gente fica muito feliz com sua presença. E nossa ideia é sempre buscar construir isso, e, apesar de ser um assunto, assim, infinito, mas eu acredito que essa vontade, né, de explorar muito mais, de aprender muito mais, certamente vai ficar nos nossos ouvintes.
Quem tiver um pouco de curiosidade, quiser saber mais sobre Walter, eu vou deixar nas descrições como encontrá-lo, né? E quem tiver curiosidade de nos ver em outras redes, né? Quem estiver assistindo no Spotify, tem no YouTube ou no Deezer. Quem tiver no Instagram, pode correr também para as outras redes. Então, eu vou deixar tudo na descrição. Perfeito. Pode nos encontrar. Quem estiver nos assistindo, por favor, dê aí um like, comentem, porque isso vai ser importante para a gente. Não vai custar nada para vocês que estão aí nos assistindo, e para a gente vai fazer uma diferença enorme, porque o algoritmo vai entender que é um assunto muito bacana e vai entregar isso para outras pessoas, e o conhecimento vai ser difundido. Perfeito. É isso, Walter. Muito obrigada. Estamos muito felizes. Obrigado a vocês. Muito bom. Ai, eu amei. Muito bom. Prof, gostou? Eu amei. Não sei como eu errei tão pouco. Eu não vejo, não. Sabe por quê? Eu acho que a gente tem que parar de pensar que as pessoas, elas erram o tempo todo, ou que elas são caracterizadas pelo erro. Porque o ser humano, ele é um ser de erros e acertos. Me falaram isso recentemente. Fala tanto e não errar tanto, né? Eu ri muito pouco nessa, né? Sabe, O senhor achou que você errou? Sim, algumas vezes. Aqui o senhor achou que você errou? Sim. Não, às vezes as palavras não vinham como eu queria. Eu tive que corrigir a palavra, mas faz parte de um bate-papo. Mas, no geral, eu fiquei muito surpreso com tão poucos erros nossos. Difícil é condensar tudo que eu sei em tão pouco tempo. Não, é difícil. Muita coisa a gente tem para falar, sabe? Quando a gente estuda. Não falamos do nosso estado. A questão das estereótipos. Eu trouxe o estado, pode reparar. Eu vi. Eu quis trazer. Você não entrou porque eu não quis. É porque é um assunto tão necessário, Gente, tão importante e tão longo. Discutir substâncias psicoativas e os seus usuários está na crista da onda. O Supremo está discutindo agora quem é traficante e quem é viciado. Porque é uma ideia, essas pessoas que a gente cuida são consideradas traficantes. Entendi. Entendeu? Porque não há uma... Agora, eles são tão pé de chinelo... Mais ou menos. Eles Uns são outros tão pé de chinelo que são considerados viciados. Mas muitos desses foram presos. A gente tem de tudo, né? A gente tem de tudo lá. Exato. Mas eu gosto muito, muito dessa perspectiva da gente chegar e ficar... Da gente tratar e falar... Que no final das contas a gente chega num bom e velho consenso, né? De que boa vontade, empatia e estudo não faz mal a ninguém. Então, por mais que a gente tenha diversas dificuldades, pontos cegos, coisas para se trabalhar, né? Até, às vezes, por ser difícil da gente perceber muita coisa. Mas que se a gente se propõe a estar atento e olhar para o lado e estudar bastante, estudar para sempre, eu acho que a gente chega em muito lugar, né? Uhum. Gente, a gente precisa encerrar. Eu acho que já tinha encerrado já. Não, o Ele tem Penseira é essa assim. mania. O Penseira continua gravando, É assim? Mas ele adora fazer isso. Igual aqueles programas que a pessoa... Você acabou e não acabou? Acabou e não acabou. Isso é um perigo. É Fabiano. Mas isso é um perigo, gente. Aqui, o Penseira é um perigo. Pensar é um perigo. É isso. Mas pensar, ficar só no pensamento é gosma. A gente precisa articular. E a gente faz isso. Transcender, né? Isso. Fazemos Do pensamento isso. para a ação. E a ideia da penseira, na verdade, né, quando a gente pensa nessa bacia metálica, os pensamentos eles ficam fluidos e pra gente analisar. E você percebe, você olha aquilo que tá posto, pra você ver o que é que você vai fazer com isso. É sério, gente. A gente precisa encerrar. Ai, Fabiano, não acaba com esse negócio. Tchau. Vai. Então, tchau. Valeu, Cabas. Hoje estamos... Ai, eu amo esse surto. Ai, péssimo. Eu vou rir de novo. Vamos lá? Vamos começar do início? É porque, como é gravado, a gente Sim, pode cortar e trazer de novo. disso. Entendeu? Que honra nossa, hein? Não vai dar! Eu preciso de um momento de concentração. Mas...